Noite, meu povo! Cruzeiro vence a equipe do Pouso Alegre por 2-1 lá no Manduzão e assegura uma vantagem para o jogo de volta lá no Mineirão pela semifinal do Campeonato Mineiro. Uma vantagem clara, mas que a gente pode destrinchar durante todo esse vídeo, que o Cruzeiro teve um amplo domínio, conseguiu fazer com que o Pouso Alegre se sentisse acuado e jogando fora de casa a torcida não foi um problema. O Pouso Alegre não conseguiu jogar o que se esperava dele. O Cruzeiro conseguiu fazer uma partida boa, foi consistente defensivamente, apenas de que no final da partida houve um erro, que a gente vai destrinchar mais pra frente, mas até esse erro no final da partida, o Cruzeiro fez uma partida muito segura, onde os zagueiros fizeram ali poucos cortes, pouquíssimos desarmes, apenas ali os laterais e os volantes já estavam dando conta do sistema ofensivo do Pouso Alegre. Gostei demais da partida. A gente pode falar que no jogo de hoje foi ali uma mudança mesmo de postura, porque teve uma semana cheia o Cruzeiro nesses últimos 7 dias, teve ali semana de treinamento somente da terça para frente, né? Então teve terça, quarta, quinta, sexta e sábado jogou. Foi uma resposta, né? A gente esperava como torcedor que teria essa resposta do time, por mais que seja o poderoso, né, como alguns dizem, o Pouso Alegre, foi uma vitória convincente. Entretanto, a gente pode apontar alguns pontos que a gente pode pontuar daqui para frente. Vamos falar agora sobre o primeiro tempo. O Cruzeiro veio com um esquema tático diferente do que vinha acontecendo. Normalmente o Cruzeiro vinha com um ponta esquerda mais agudo, seja Kenji, Wanderson ou Arroio. No jogo de hoje o Tite trouxe uma proposta diferente, quis dominar mais o meio campo, trazer mais a equipe do Pouso Alegre para as beiradas, então levando a equipe do Pouso Alegre quando pega a bola, como o meio está congestionado, acaba tendo que levar essa bola para a ponta e assim facilitando o trabalho do corte, né? Porque um cruzamento é mais fácil de cortar do que uma jogada tabelada pelo meio. E o Cruzeiro trouxe essa proposta, povoou bem o meio campo, né? Entrou em campo hoje com Christian, o Romero, Matheus Pereira, Gerson e também ali o Lucas Silva, 5 jogadores de meio campo que povoaram muito bem aquela região, conseguiram distribuir bem o jogo. O Cruzeiro fez um jogo muito seguro na partida de hoje, e a gente tem que pontuar alguns destaques nesse primeiro tempo. A gente pode pontuar a boa partida do Gerson novamente, é um jogador que já se mostrou ser excepcional, tanto que o Cruzeiro pagou 27 milhões de euros no atleta. A gente também pode falar do Lucas Silva, fez uma boa organização, roubou passes, evitou que a equipe do Pouso Alegre conseguisse atacar no contra-ataque. O Romero é aquele atleta de sempre nesse primeiro tempo, jogador que muitos chamam de formiguinha, né? O cara que está em todos os lugares, se movimenta bastante ali, o camisa 29, e ajuda muito bem na distribuição de passes vindo de defesa. Matheus Pereira hoje não fez uma boa jornada, a gente pode falar que ele fez um jogo ok, aceitável, mas ele perdeu 2 boas oportunidades ali que a gente pode falar que custaram caro, porque ele teve 2 oportunidades ali, uma de uma finalização de fora da área, onde ele acabou chutando para fora, quase acertando a bandeirinha de escanteio, e uma outra onde ele poderia ter tocado e acabou não tocando. Bom, vamos falar também sobre a movimentação tática do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou em campo hoje com esses 5 jogadores que eu havia falado anteriormente, e por estar sempre povoando o meio campo, o Cruzeiro também começou a fazer ultrapassagens pelo corredor. O Kaique hoje eu gostei de ver as ultrapassagens que ele vinha fazendo, porque como o Gerson é um jogador que ele atua como meia esquerda, mas ele fecha um pouco mais no meio para ajudar a criação, ele deixou o corredor totalmente aberto para a ultrapassagem do camisa 6. E isso a gente viu bastante nesse primeiro tempo, onde o Kaique subia bastante para apoiar, fazia muitos cruzamentos, mas acabava errando a maioria deles. É um jogador que precisa lapidar essa parte, é um jogador que eu gosto do futebol dele, tanto que o Cruzeiro vai renovar o contrato do atleta, mas você sente ali que ele tem essa pequena deficiência técnica, de não um jogador tão forte ali no cruzamento. E do lado direito também a gente pode falar do William, que como o Christian fazia o mesmo que o Gerson, os 2 meias afundavam pelo meio e deixavam os corredores para os laterais, o William fez o mesmo papel, boas ultrapassagens, bons cruzamentos, e o Cruzeiro chega até mesmo a abrir o placar no primeiro tempo,
uma jogada onde é bem trabalhado pelo meio, Matheus Pereira com o Lucas Silva, acham o Christian passando pela ponta, ele invade a área, cruza no segundo pau e o Gerson faz o gol, na segunda trave. O gol não foi validado, acabou tendo o impedimento do Christian, né, um joelho à frente, um pecado capital realmente, e aí o Cruzeiro fez o gol, mas depois que fez o gol, a equipe do Cruzeiro quis realmente manter essa pressão. E a gente pode falar que os 45 minutos iniciais, o Cruzeiro fez uma pressão muito forte, principalmente ali no setor ofensivo da equipe. Por quê? Quando o Cruzeiro perdia a bola, ou quando tinha tiro de meta da equipe do Pouso Alegre, o Cruzeiro fazia uma pressão parecida com o que o Jürgen Klopp faz nos seus times, como era o Liverpool naquela época, onde perdeu a bola, já pressiona nos últimos 5 segundos, nos primeiros 5 segundos, mantinha ali o adversário abafado e conseguia recuperar a posse. Foi isso que aconteceu com o Cruzeiro no primeiro tempo. Foi um padrão muito bom, mas o Cruzeiro tinha volume, mas não tinha a criação efetiva de oportunidades. O Cruzeiro foi muito bem hoje também na bola aérea, a gente pode citar isso também. Ganhou muitos duelos aéreos, algumas cabeçadas passaram perto, tanto que o Fabrício Bruno acerta o travessão ainda no primeiro tempo. E além disso também, o Cruzeiro, além de ganhar muitas bolas no alto, perdeu muitas chances, e isso tem que ser colocado também. O Cruzeiro perdeu bastante chances ali naquele primeiro tempo. Teve 2 oportunidades do Neisser, que no decorrer do jogo ainda saiu chorando. Sentiu bastante ali que ele poderia ter entregado mais. E outra coisa, além dessa pontaria, a gente pode ver que pelo menos essa semana cheia que o Tite teve, o Tite soube trabalhar, conseguiu fazer ali os jogadores evoluírem em alguns aspectos. A defesa, que vem sendo a principal carência, a principal dúvida do torcedor celeste, parece que foi solucionada nesse momento, no jogo de hoje. Mas o teste alvo somente acontece contra a equipe do Corinthians no meio de semana. Vamos falando do jogo aqui. No jogo de hoje, o Cruzeiro deu uma amostra de ser uma equipe mais competente na defesa. Como eu falei anteriormente, recuperava muito bem a posse e o Cássio dificilmente era atacado. E isso foi interessante mesmo. Além disso, a gente pode pontuar que no segundo tempo, o Cruzeiro, que nos últimos jogos, quando entrava na segunda etapa, perdia bastante ritmo. Então entrava no segundo tempo desligado e acabava tomando gols. Foi isso até mais ou menos 2 minutos ali, 3 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro voltou desligado. E aí o Cruzeiro vem sem mudanças, a equipe voltou meio desligada e quase que tomou um gol ainda no início do segundo tempo, só que conseguiu ali se safar realmente, conseguiu fazer o corte ali a defesa e não teve grandes perigos. Mudanças capitais no jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a mudança e a reestreia dele, né? Bruno Rodrigues, camisa número 20, voltou agora de empréstimo junto ao Palmeiras. E é um jogador que foi importante no jogo de hoje, porque o Cruzeiro abre o placar com o Lucas Silva, após uma roubada de bola na lateral esquerda. Ele cortou para o meio, viu que não tinha opção e chutou de longe. A bola teve um pequeno desvio ali na zaga, mas mesmo assim ela entrou no fundo das redes, 1-0 Cruzeiro. E esse gol trouxe um pouco mais de tranquilidade para a equipe celeste, porque como o Pouso Alegre tinha se postado um pouquinho mais na defesa, fechado mais os espaços e atacado mais em contra-ataques, que não foram tão efetivos, o Cruzeiro tinha essa dificuldade, né, em penetrar a defesa do Pouso Alegre. Depois do gol do Lucas Silva, o Cruzeiro conseguiu melhorar bastante a sua organização na posse, porque o Pouso Alegre se lançava ao ataque, o Cruzeiro tinha espaço no campo de ataque para fazer as suas jogadas. Tanto que acontece o segundo gol do Cruzeiro válido na partida, né? O William recebe na ponta esquerda, ele dribla o lateral Matheus Nunes, cruza, a bola toca novamente na zaga e o Bruno Rodrigues, que eu falei que entrou na partida muito bem, cabeceia para o chão, como manda o manual do atacante, e faz o 2-0. Até ali, o Cruzeiro fazia um jogo muito seguro. Entretanto, o Tite acabou fazendo algumas mudanças, que eu concordo com as mudanças, o Cruzeiro tinha que preservar alguns jogadores. Entretanto, quando o Cruzeiro fez essas modificações, acabou tendo um problema que foi a intensidade. O Cruzeiro, depois do segundo gol, entrou com alguns jogadores, entrou com o Japa, o Wallace e Kaique Kenji. Eles não conseguiram trazer a equipe do Cruzeiro à mesma intensidade.
Não estou falando que eles entraram mal. Tanto o Japa quanto o Kaique Kenji fizeram boas atuações no setor ofensivo. Já o Wallace, eu tenho que já dar uma criticada porque ele perdeu pelo menos ali 2, 3 bolas importantes que geraram contra-ataques da equipe do Pouso Alegre. E depois desses erros na saída de bola do Cruzeiro, onde o Wallace errou bastante, aconteceu o gol do Pouso Alegre. Um contra-ataque da equipe do interior, que inclusive para mim não faz sentido nenhum o Cruzeiro tá no ataque daquele momento. O Cruzeiro tentava fazer o terceiro gol para ir mais tranquilo para Belo Horizonte. Tomou um contra-ataque onde foi lançado o atacante do Pouso Alegre. Ele tinha somente o Fabrício Bruno Vidalba. Ele vence na velocidade do Vidalba. Acaba que o Vidalba faz um pênalti infantil, né? Dá aquela carga por trás no atleta. E isso prejudicou a equipe. Prejudicou bastante a equipe. Porque foi um pênalti que foi convertido pelo Romarinho. E depois que teve esse pênalti, o Cruzeiro sofreu muita pressão. Onde o Pouso Alegre quase marcou o segundo gol. Teve uma falta importante onde o Cássio defendeu 2 tempos. Teve uma outra defesa também onde o Cássio segurou firme o chute do Tota de fora da área. E se o Vidalba não tivesse cometido esse erro, o Cruzeiro estaria a gente falando uma vitória totalmente tranquila, sem sustos. Mas acabou que a questão física pesou, já estava perto da casa dos 90, a perna já não era a mesma, não conseguiu alcançar e fez o pênalti. A gente pode pontuar de positivo nesse jogo, né? O juiz apitou, acabou a partida, a gente pode pontuar aqui. É uma equipe que apresentou uma melhora. Eu não estou aqui para defender o trabalho do Tite, inclusive eu sou a favor até mesmo da saída do treinador. Acho que ele não vem agregando nada na equipe celeste. Mas hoje, se a gente tivesse que pontuar, realmente, é um jogo onde a gente pode falar que a gente pode ter um futuro, sabe? Uma pequena esperança. Foi isso que o trabalho mostrou hoje. Tudo bem que o Pouso Alegre não é uma equipe tão forte, mas hoje o Cruzeiro se mostrou ser muito organizado. Sofreu pouquíssimas vezes, somente sofreu em erros individuais ali, no caso do Vidalba, mas no geral, uma equipe bem forte em todo o tempo, bem intensa. Essa equipe, nessa preparação, treinou muito bem, talvez precise melhorar um pouquinho mais a finalização, errou bastante a equipe celeste nesse setor de finalização. Gostei do jogo, por inteiro assim, gostei. Mas o Tite ainda não me convence. O Cruzeiro só vai me convencer que realmente é uma equipe que está dando mostras positivas se vencer a equipe do Corinthians no meio de semana. O teste de fogo para o Tite é contra o Corinthians. O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, eliminando o próprio Cruzeiro. Atual campeão da Supercopa do Brasil. Então, tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro. É uma equipe forte, bem organizada. Então, se o Tite vencer a equipe do Corinthians com tranquilidade, como venceu hoje a equipe do Pouso Alegre, eu posso te dar certeza que aí o Tite começa a criar frutos. Começa a mostrar que é um treinador que vai dar a volta por cima do Cruzeiro. Hoje a gente tem que bater palma pela atuação. Realmente a atuação foi muito boa. Mas a gente também pode falar que fez somente a obrigação. Precisava vencer e venceu. Isso é o que importa. O Cruzeiro precisava vencer a partida, conseguiu ser imponente, manteve ali a pressão durante todo o jogo, só faltou a finalização realmente, onde o Cruzeiro tem que treinar mais e evoluir nesse aspecto. Do mais é isso. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Bom, torcedor, comente aqui embaixo o que você acha, se você concorda e discorda de mim. Siga também o Portal da Liga, a gente está com um trabalho muito bom. Diversos setoristas vêm acompanhando em todo o país, né? A gente cobre tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, em diversas outras páginas. Siga o Portal da Liga no YouTube, se inscreva no canal, deixe o like e comente e compartilhe. Eu me despeço por aqui, eu sou o JVJ, muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.